Ó, já estamos ao vivo, ó. Boa noite, pessoal. Hoje, 19 de julho de 2020, mais uma vez aqui para a gente fazer a nossa live de Evangelho e Orações, junto com o Thales, que vai fazer a parte de vibrações e de prece final. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado pela ajuda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cida. Boa noite. Pode falar, Thales. Não, só dá boa noite aí pro pessoal aí. Boa noite. Boa noite, Reinaldo, Shirley, Lúcia Boba, boa noite, Gabriela Gonzaga, Claudiomir Laza, Cláudia Carreira. Ô, já sarou, Cláudia? Seja bem-vinda. Espero que você esteja 100%. Cida Bolsas, muito bom, dona Cida. Verinha, dona Maria Tereza, muito bem, muito bem. Não esqueçam de dar os likes lá, hein, gente, por favor. Thelma Carlete, muito bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior para mais um Evangelho e Orações. E vocês vão chegando e a gente está aqui ao vivo e a cores para conversar com vocês. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Elka. Todos sejam muito bem-vindos. Opa, vistos não, né? Vindos. Muito bem. Muito bem, Kátia, Daiane. Ó, pronto, agora eu mandei um recadinho para vocês. Ótimo, ótimo. Vamos lá, ó, não esqueça, gente, da nossa recomendação, hein? Copinho de água ou jarra de água para fazer o evangelho. Importante. Ana Paula, boa noite. Não esqueça, Cida, de novo, boa noite. Não esqueça os copinhos de água ou as jarras, para que elas possam ser fluidificadas no fim das nossas vibrações. A gente pede para as correntes médicas para fluidificarem as nossas águas, e aí a gente pode estar com as águas fluidificadas para a semana inteira. Aqui, ó. Separei uma prece muito legal para nós e deixei dentro do armário o livrinho de prece. Agora o livrinho está aqui na mão. Muito bom. Vivi, boa noite. Ótimo. E vamos seguindo então, amigos, com o nosso evangelho. Hoje, nesse domingo, Marta, boa noite. Nesse domingo, dia lindo que fez, de muito sol, que deu até para a gente dar uma passeadinha, dar uma saidinha de carro aí para arejar um pouco a cabeça e a gente poder voltar e estarmos prontos aqui para o nosso evangelho. Então, vamos à nossa prece de hoje, gente. Seu Francisco, Dona Alda, boa noite. Cabeça, boa noite, Cabeça. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Senhor, cheguei a um ponto em que não consigo enxergar nenhuma beleza na vida. Parece-me que as criaturas e as circunstâncias me hostilizam. Sinto que de nenhum lugar recebo afeto e compreensão. O panorama da minha alma é de intensa frustração, de um vazio e de um desejo de fuga. No estado em que me encontro, a alegria e a paz parecem sem consciência. No entanto, não perdi a fé. E é nessa fé em ti, Mestre Jesus,
que me seguro neste momento. Com toda esta fé, eu sei que chegarei à transformação. Sei também que à medida que eu te mentalizo, abençoando-me, vou conseguindo mudanças profundas, sem que as perceba de imediato. É a tua luz, é a tua alegria que me trazem equilíbrio ao espírito. Só a lembrança de ti já me produz mudanças. Recebo uma nova energia que me fortifica e que me transforma. Agradeço-te, pois, Senhor, as modificações que realizas em mim e seguirei meu caminho com mais alegria e paz. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, Senhor Jesus. E assim, com essa prece maravilhosa, para este nosso período de afastamento, em que nos unimos nesta noite, virtualmente, através desta live, é que podemos, Mestre Jesus, pedir a Ti que nos envolva com o Teu carinho, com o Teu amor, Mestre amado, buscando nessa oração o reforço interior que precisamos para seguir em frente nesta nossa pandemia. Mestre Jesus, que a Tua força, que a Tua imagem, que a Tua luz penetre o nosso ser, marque em nosso coração, em nossa alma, e nos dê a força para seguir adiante, Mestre Jesus. Que os Teus mensageiros celestiais possam estar aqui conosco nesta noite, unindo-nos todos, em coração, em pensamento, em amor, em harmonia, para que possamos orar e pedir, nos fortalecermos mutuamente, nos abraçarmos espiritualmente e formarmos esta corrente fraterna e divina que nos levará ao crescimento espiritual de cada um de nós, que nos levará ao fortalecimento das nossas almas, dos nossos espíritos, para que possamos seguir em frente e sairmos vencedores sobre o Teu manto sagrado e sobre o Teu amor, Mestre Jesus. Abençoa-nos e protege-nos, agora e sempre, que assim seja. Bom, gente, então estamos aqui com vocês, queridos amigos, para a palestra de hoje, que é em louvor do equilíbrio. O louvor é a palavra que nos traz o agradecimento, a homenagem, o fortalecimento do equilíbrio tão necessário neste momento. E para a gente definir melhor todo este momento, nós vamos ler o versículo de Paulo a Efésios, no capítulo 4, versículo 31, que nos traz essa lição. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Ou seja, a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos pequenos atos, nas nossas pequenas atitudes, porque esses sentimentos que nos levam à irritação, que nos levam a baixar o nosso padrão vibratório, só vai nos tirar do equilíbrio tão necessário neste momento tão difícil. A gente sempre fala e a gente reforça hoje, na data de hoje, na palestra de hoje, as 5 palavras que nós devemos retirar do nosso dicionário. E entre essas palavras, eu ressaltaria a raiva, o ódio, a mágoa,
a vingança e o rancor. São palavras, amigos, que nós temos que eliminar das nossas vidas. Nem de brincadeira e nem em nenhum momento nós devemos utilizar essas palavras. São palavras que nos trazem um baixo astral, são palavras que nos trazem sentimentos ruins, que fazem com que a nossa energia fique muito pior. E pior do que isso tudo é que irmãozinhos que se encontram no plano espiritual, ligados a essas vibrações todas, são atraídos pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos em relação a esses nossos sentimentos tão grosseiros. Então, a gente tem muitas vezes, né, ou eu tinha pelo menos, aquela mania, não, puxa, eu não gosto de você, eu tenho raiva de você, eu detesto você. Então, são palavras que nós não devemos mais falar, nem de brincadeira, porque são palavras que têm sentimentos e vibrações pesadas e que jogam contra outra pessoa, jogam no ambiente que nos circunda essas vibrações pesadas, né? Permitindo que irmãozinhos que eventualmente estejam nas nossas proximidades se aproximem de nós, porque como eles falam, a gente abre a porta, né? Ninguém vai abrir a porta para espírito trevoso ou espírito obsessor. Mas quando a gente se irrita, a gente grita, a gente briga, a gente comete blasfêmia, a gente está permitindo que espíritos e irmãozinhos que estão procurando uma brecha para penetrar na nossa vida, para penetrar na nossa casa, possam vir até aqui e entrar e se alojar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, é muito importante que a gente tenha nos nossos sentimentos, no hábito da nossa vida, eliminar todos esses sentimentos que foram citados aqui. Obviamente que a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. Isso vai exigir um certo treino, cada vez que a gente for falar uma palavra dessas, a gente vai parar, a gente vai dizer, puxa, não posso falar isso. Então vamos trocar a palavra por uma palavra mais equilibrada, vamos trocar por uma prece, vamos trocar por uma oração, para que a gente possa nos equilibrarmos, estarmos em comunhão com as outras pessoas que nos cercam e trazer a paz e o equilíbrio para dentro do nosso lar, principalmente nesses momentos de tanto afastamento e tantas vezes falta de apoio que cada um de nós tem, né? A gente lembra, né, como a gente estava falando da prece, né, que a prece é uma sugestão divina, né? Quando a gente faz uma prece, a gente procura sempre a figura excelsa do Mestre Jesus. A gente procura sempre mentalizar o Mestre Jesus. Nós vamos dirigir a nossa prece a Ele para que Ele nos mande vibrações positivas, nos mande fortalecimento, nos mande energias positivas. E Ele vai nos mandar de acordo com a nossa necessidade e de acordo com aquilo que nós precisamos. É sempre bom lembrar, quando a gente fala de prece, fala pedido para Jesus, tem muita gente que fala, puxa, mas Jesus não me atendeu, Jesus, Deus não está por mim, né? Não é verdade. Eles vão atender de acordo com aquilo que nós necessitamos. E ninguém melhor do que Deus, que é o nosso Pai, iluminado, maravilhoso, e Jesus, para saber aquilo que nos cabe melhor para que seja trazido até nós. Então, nós nos desesperarmos, nós ficarmos estressados, não vai resolver absolutamente nada a nossa situação. Então, nós temos que lembrar que quando a gente ora, a gente amplia a nossa visão espiritual, a gente proporciona consolação para nós e muitas vezes para aqueles irmãozinhos, tanto encarnados quanto desencarnados, que nos cercam. Porque se a gente está em franco equilíbrio, a gente está numa condição espiritual boa, nós vamos conseguir favorecer a todos aqueles que estão ao nosso redor, quer sejam irmãozinhos encarnados que vivam na mesma casa que nós,
ou seja, a nossa família mais próxima, quer sejam irmãozinhos que estão no plano espiritual, né? Muitas vezes, essas nossas orações e nossas vibrações vão mostrar aos nossos cobradores que a gente está se equilibrando, que a gente está numa condição melhor espiritual e que eles também podem entrar nessa mesma sintonia e podem seguir um caminho melhor no mundo espiritual. Todavia, a gente nunca pode esquecer que não adianta a gente simplesmente fazer prece, pedir e orar, né? Que o mestre vai nos dar aquilo que nós precisamos, mas ele também espera e precisa de uma iniciativa nossa. E que iniciativa é essa? A iniciativa de que a gente faça alguma coisa de trabalho voluntário, a gente faça alguma coisa como reforma íntima nossa, né? Óbvio, ninguém vai querer que a gente se reforme do dia para a noite. Não vamos conseguir essa reforma, mas aos poucos a gente vai conseguindo a nossa reforma íntima. E é disso que Jesus, o nosso mestre, espera de nós, os nossos amigos do mundo espiritual esperam de nós, que a gente tome a iniciativa, que a gente faça alguma coisa de bom e de útil para a gente também merecer aquilo que nós vamos receber, né? A gente nunca pode esquecer que a cada ação nossa, né, vem uma renovação, e essa renovação é uma obra divina no mundo, né, e que agrada aos olhos do Senhor. Só quem faz um trabalho voluntário, numa creche, num hospital, num asilo, é que sente dentro do seu peito, do seu coração, a alegria de fazer este trabalho, né? Esse trabalho nos engrandece por dentro. Esse trabalho nos traz as bênçãos por dentro, né? E não é possível que numa semana de 7 dias, 24 horas por dia, a gente não consiga tirar 1, 2, 3 horas da semana para fazer algum trabalho voluntário, mesmo que isso sacrifique o nosso lazer, né? É importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente vai fazer alguma atividade, isso vai sacrificar, sim, o nosso lazer, mas também vai trazer um benefício enorme para cada um de nós, né? Quando a gente pensa em equilíbrio, né, a gente vai pensar que o nosso desequilíbrio, entre aspas, né, vai homenagear as forças do mal, né? Como a gente já falou no começo, né? Homenageia as forças do mal, porque toda vez que a gente sai do nosso equilíbrio, a gente se desequilibra, a gente vai atrair irmãozinhos pesados, irmãozinhos trevosos, irmãozinhos que querem se aproveitar daquele nosso padrão vibratório, né? E como é que a gente, às vezes, cai em desequilíbrio, né? Com comentários a outros irmãos, ou seja, com uma maledicência, às vezes dentro de casa, às vezes com os amigos, às vezes fora de casa, né? Os comentários, a deficiência dos outros é uma coisa que acaba por nos prejudicar, acaba prejudicando aos irmãozinhos, porque nós estamos levando a nossa vibração, e levando a nossa vibração, estamos levando energia negativa com os nossos comentários, mostrando a deficiência. A gente nunca pode esquecer que não é porque nós estamos num caminho do evangelho, o caminho do espiritismo, o caminho cristão, que os outros têm que estar na mesma evolução que nós, né? Eles podem até estar, e podem não estar no momento de fazer o trabalho voluntário, mas não é por isso que nós temos que criticá-los, não é por isso que nós temos que, como a gente fala, descer a lenha, reclamar e falar por detrás. Não, nós vamos dar a oportunidade, podemos eventualmente comentar com eles na próxima oportunidade em que estivermos juntos e sugerir a ele que venham conosco fazer um trabalho. Se não há oportunidade, se não casa os horários e os dias, sugerir a ele que faça algum trabalho voluntário, e com isso ele vai se sentir cada dia melhor e no futuro, com certeza, ele vai ser agradecido a nós por aquela oportunidade que está sendo dada a ele para que ele possa participar de um trabalho voluntário, né?
os nossos pensamentos, né, na nossa vida, ao nosso derredor, a gente vai receber muitas tentações, principalmente dos nossos cobradores, dos nossos obsessores, das forças das trevas. Eles não querem que a gente evolua, né? Então, essas tentações vão cair muito na nossa vida. Para quê? Para nos desequilibrar. Então, se a gente estiver firme na nossa posição de equilíbrio, se a gente estiver firme na nossa posição de oração, de evangelho, de fé no Mestre Jesus, de fé na doutrina que nós abraçamos, isso vai facilitar para que nós possamos, a cada dia mais, estarmos prontos para, entre aspas, né, lutar, entre aspas, combater essas tentações que nos são mandadas, né? E como é que a gente vai combater isso? A gente vai combater sempre com oração, a gente vai combater sempre com vontade de trabalhar, não esmorecendo no trabalho, não dizendo hoje eu estou com preguiça, hoje eu não estou com vontade, hoje não é o meu dia, hoje não estou com vontade de ir, não. Um trabalho, quando a gente assume um trabalho responsável, é um trabalho que a gente tem que ter a participação, a gente ter o comprometimento de realizar o trabalho, independente de estar chovendo, de estar frio, de estar calor, e independente do que acontecer. O comprometimento nosso no trabalho tem que ser fundamental para o sucesso do nosso trabalho. E sucesso esse que vai se refletir na nossa vida, vai se refletir no nosso ser, vai se refletir no nosso interior, mas só fazendo para a gente saber. Não tem como a gente passar essa experiência para vocês só em palavras, né? Só vocês executando o trabalho, vocês procurando um trabalho voluntário para fazer, é que vocês vão estar cada vez mais equilibrados, cada vez mais ligados na sua fé, cada vez mais ligados no seu trabalho de amor ao próximo. As ações de trabalho e obediência são determinações da nossa vida e que a gente tem que levar a ferro e fogo, sim, né? Para que a gente não esmoreça, para que a gente não perca o pique, para que a gente não caia nas tentações da vida, né? Porque é muito mais fácil, né? Hoje é dia de eu ir lá no centro trabalhar, né? Por exemplo, né? Mas puxa, hoje vai ter um capítulo da novela muito importante. Hoje eu não vou ficar para assistir a novela. Ou hoje vai ter o jogo do meu time. Então eu vou deixar de ir no centro fazer o trabalho que eu me comprometi, porque o horário do jogo do meu time mudou, de no lugar de ser 9h30, passa a ser 8 horas da noite, né? Então, são coisas que vão surgir na nossa vida ao longo. E a gente tem que ter competência, a gente tem que ter comprometimento para seguir e para ultrapassar essas barreiras, né? A gente tem que lembrar assim, olha, que as coisas boas que nos acontecem, e todo dia acontece coisa boa na nossa vida, não dá para dizer, hoje não aconteceu nada de bom, ou as coisas da minha vida são sempre ruins. Não são. Se a gente parar para analisar que a gente tem uma casa boa para dormir, que a gente tem parentes que nos amam, que estão ao lado de nós, que a gente tem um prato de comida na nossa frente, quando há tantos que não têm nenhuma casa, nenhum parente próximo, nenhum prato de comida para comer, a gente vai agradecer a Jesus e a Deus, nosso Pai. Com certeza. Esse agradecimento vai fazer com que o nosso equilíbrio esteja aprumado, esteja sempre no ponto certo. Porque não é só receber que nós temos que fazer, né? Nós temos que reconhecer aquilo que nós recebemos e nós temos que agradecer por aquilo que podemos receber, né? A criatura que desconhece esses semelhantes impositivos, né, não encontrou o verdadeiro equilíbrio pessoal em si próprio. Porque ele acha que tudo tem que vir para ele. Ele egoisticamente quer sempre mais. Ele egoisticamente quer sempre que as coisas venham a ele. E não
reconhece aquilo que ele tem, aquilo que já veio para ele, aquilo que Jesus forneceu de bom para ele e deu oportunidade na vida dele para que ele recebesse. Né? Obedecer aos impositivos do equilíbrio da lei divina reside a magnífica prova de todos nós de inteligência e razão. A gente sabe muito bem que dessa nossa vida, né, raros dela saem integralmente vitoriosos. A gente já falou isso em alguns evangelhos para trás, né? Que o próprio Chico já falou que apenas 20% da população que desencarna nessa terra consegue realizar aquilo que veio realizar e pode ser resgatado às colônias do plano espiritual, né? 80% dessa população que desencarna fica pelos umbrais da vida, pelas trevas da vida, e sabe lá em que condições fica, em que condições vai ser ajudado. Então, nós temos tempo, né? É bem verdade que a gente não sabe a data em que nós vamos desencarnar. Portanto, importante a gente lembrar, nós temos tempo, nós temos oportunidade, oportunidades estão cheias por aí. Existe um site, que é o site... agora não vou... tá aqui, ó. transformabrasil.com.br, que é um site de voluntariado. É importante a gente lembrar. E isso funciona para o Brasil inteiro. transformabrasil.com.br. É um site que mostra para cada um de nós, que pode mostrar para cada um de nós, aonde perto da nossa casa existe uma possibilidade para a gente poder fazer um trabalho voluntário. Porque quando eu digo trabalho, gente, as pessoas, não, o Clóvis quer que a gente vai trabalhar no centro. Não, se vocês quiserem trabalhar no centro, o centro está aberto para vocês. Sempre tem oportunidade. E cada um deve ter um centro perto das suas casas, nas suas cidades, onde vocês estão, em que vai ter oportunidade de vocês trabalharem mediunicamente, espiritualmente, dando passe, com alguma atividade. Mas, independentemente disso, a gente vai poder trabalhar fora do centro. Nós vamos poder trabalhar numa creche, num orfanato, num asilo, num hospital, numa casa de saúde, numa ACD da vida, num hospital das clínicas da vida, numa Cruz Vermelha da vida. Então, sempre há oportunidades para quem tem boa vontade, para quem quer trabalhar, de poder fazer o trabalho voluntário, independentemente do que faz no centro espírita, gente. Então, temos oportunidade. A gente não pode esquecer, né, que a maioria de nós, né, e aí tem até um banner no centro que diz que a casa espírita não opera milagres, né? Quem opera milagres para nós mesmos somos nós. Quando a gente se lembra que a gente precisa de fazer a nossa reforma íntima, quando a gente se lembra que a gente tem que ter comprometimento com o trabalho voluntário, seja ele qual for. Então, aí sim nós vamos começar a ter a responsabilidade. Não adianta ele falar, não, se Jesus não me dá isso, eu não vou fazer aquilo. Se ele não me deixa, se eu não ganho na loteria, eu não vou poder ajudar, não vou poder fazer nada. Não, a gente sempre pode ajudar, sempre tem a oportunidade e não precisa nadar no ouro, a gente não precisa ter abundância de dinheiro para fazer algum trabalho voluntário. Claudiomir está me passando aqui, ó, tem um outro site, olha, www.atados.com.br, que imagino seja também um site de voluntariado, né? Então, outro site que vocês podem consultar. Vou acrescentar na minha lista aqui. Obrigado, Claudiomir. Lígia, já vou fazer, quando fizermos as vibrações, faremos as vibrações pela Dona Glória. Meus sentimentos, seja muito bem-vindo à nossa live, Lígia. É importante a gente lembrar, né,
os nossos irmãos, quando são recebidos nas reuniões de desobsessão, né, vêm num estado lamentável, emocional, de consciência, né? Eles vêm arrasados pelos próprios martírios que eles sofreram no plano espiritual, né? Então, é importante que a gente saiba, importante que a gente pense, bom, como é que eu vou estar quando eu desencarnar no mundo espiritual? Eu vou estar numa condição boa? Eu vou ter condição de ser resgatado e ser levado para uma colônia, para um hospital, para uma casa de saúde? Ou eu vou ficar, o Deus dará aí, no umbral da vida e vou ficar sofrendo e vou ficar muitas vezes sendo escravizado pelas forças das trevas que vão me obrigar a fazer coisas que eu não quero fazer, né? Então, vamos trabalhar agora, gente. A gente tem oportunidade, a gente tem conhecimento para fazer, né? Diz aqui o evangelho nosso, né? As almas que conhecem o bem e não praticam é o pior exemplo. Porque aqueles que conhecem devem praticar. Aqueles que não praticam, aqueles que não fazem nada, dizem, não, eu não sabia, eu não queria. Não tem desculpa, porque sabem, né? Aliás, todos nós que estamos assistindo essa live, né? E as diversas outras que nós já fizemos, não podem alegar mais a ignorância de dizer que não sabem o que fazer, que não sabem como fazer as coisas, porque a gente está sempre falando, sempre relembrando, sempre dizendo para vocês como que a gente pode fazer as coisas e como deve fazer as coisas, né? Então, vamos praticar, vamos utilizar, porque a morte do nosso corpo físico revela a verdade pura e essencial. E essas almas encontram do outro lado abismos e trevas. Ora, eu pessoalmente não quero ir nem para abismo nenhum, nem para as trevas. Então eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu vou continuar me dedicando até o último dia da minha vida, se Deus assim o permitir. E sugiro que cada um faça o seu, né? Nós temos que desistir dos nossos sentimentos, né? Aqueles sentimentos que nós somos mais apegados na Terra, né? Sentimentos materiais, de apego às nossas coisas, à nossa casa, ao nosso carro, ao nosso computador, nosso celular, né? Mesmo porque, quando a gente for para o mundo espiritual, a gente não vai ter nada disso. E aí, como é que nós vamos nos virar, gente? Com o nosso apego material a todas essas coisas, nós vamos chegar no mundo espiritual de mãos abanando e lá não vamos ter nada. Imaginem qual será o nosso desequilíbrio se nós não nos prepararmos. Então, nós devemos sim procurar aos poucos e nos desligarmos dessas pequenas coisas materiais, mas que fazem com que a gente se apegue à nossa casa, ao nosso lugar, à nossa vida. É muito importante que a gente lembre disso, né? A gente tem que lembrar também de duas coisas que eu sempre procuro dar ênfase, porque são coisas que a gente só depende de nós controlarmos, né? A maledicência e os pensamentos ruins, né? Vocês já devem ter se pegado, como eu já me peguei várias vezes, né? A gente começa com um pensamento ruim, e aquele pensamento ruim a gente começa a ruminar, ficar mastigando aquele assunto, e quando a gente vê, a gente está numa fossa lascada, a gente está triste, a gente está chateado, a gente está para baixo. E quando acontece isso, a gente trouxe um monte de gente que no mundo espiritual estava esperando essa oportunidade, ou um monte de gente que se afinizasse com esses nossos pensamentos. Então, 2 pontos que a gente tem que aprender a controlar. Nosso pensamento, quando ele começar a se dirigir para alguma coisa ruim, ou pensamento ruim contra alguém, contra alguma coisa, nós vamos fazer a oração. Oração, qualquer que seja, mentalizarmos Jesus
e fazermos oração. Pode ser a prece de Cáritas, que eu gosto muito, pode ser a prece de São Francisco, pode ser um Pai Nosso, e pode ser só uma conversa com o Mestre Jesus, aquilo que para cada um de vocês for melhor de tudo. Uma coisa que é importante lembrar, todas essas palavras que a gente sugeriu a vocês, que eliminem do vosso dicionário, qual seja raiva, ódio, mágoa, vingança e rancor. São palavras que a gente está usando de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? A gente só usa essas palavras, só mentaliza essas ações se a gente quiser. Ninguém vai nos obrigar, ninguém vai nos induzir a pensar assim, nem usar essas palavras, nem essas atitudes. E como é uma coisa do nosso livre-arbítrio, em função disso, desse monte de sentimentos ruins, nós podemos adquirir doenças. Outro dia estávamos lendo uma mensagem, né, em que uma pessoa pergunta a um guia espiritual, né, por que ela estava com câncer e por que ela estava sofrendo tanto desse câncer, além dos outros problemas que ela já tinha na vida. E aí a resposta do guia espiritual foi simples, né? Olha, os outros problemas que você trouxe eram problemas kármicos seus e que você realmente tem que passar por eles e resolver. O problema do seu câncer foi um problema que você absorveu e você trouxe pelo seu livre-arbítrio nesta encarnação. Então, pelo seu gesto de pensar em raiva, em ódio, em rancor, em ódio, você acabou adquirindo uma doença física que não estava na sua programação. Ora, diriam vocês então, puxa, mas se é uma coisa que não estava na minha programação, essa doença poderia ter sido impedida pelo plano espiritual? Não, não pode. Quando nós queremos fazer alguma coisa, por mais errada que ela seja, se o nosso livre-arbítrio diz que nós temos que fazer e que nós vamos em frente e ultrapassamos a barreira da sensatez e fazemos a coisa errada, o plano espiritual não vai abrir mão, vai deixar largar a mão de nós, porque simplesmente o nosso livre-arbítrio fez com que nós adquiríssemos essa doença. O nosso livre-arbítrio fez com que nós trouxéssemos para perto de nós espíritos sofredores. Então, muito importante a gente lembrar disso, gente. As atitudes que são do nosso livre-arbítrio e que nos trazem prejuízo, nem Jesus, nem os amigos do plano espiritual vão impedir. Podem nos ajudar a cuidar posteriormente se a gente lembrar de fazer prece, se a gente lembrar de pedir, se a gente fizer nossa reforma íntima, aí eles vão nos ajudar. Mas seja lá como for, vamos procurar manter a nossa cabeça para frente, a nossa cabeça equilibrada, o nosso corpo equilibrado, para que a gente faça por merecer a companhia e o carinho dos nossos guias e mentores espirituais. Não é verdade? Então, frente à irritação e do desalento, à frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável da tua paz. Falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Então, gente, a lição muito clara. Para termos o equilíbrio, nós temos que procurar a nossa reforma íntima e termos amor no coração, ampliarmos a nossa fé cada dia mais, para que tenhamos a sustentação dos amigos do mundo espiritual. Amigos, que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai ilumine a vocês. Obrigado por estarem conosco, nos ouvindo neste evangelho. E agora nós vamos deixar o Thales fazer as vibrações. Muito bom, então. Bom, boa noite para todos que já entraram,
quem não pegou o boa noite no início. Vamos então agora iniciar as nossas vibrações da semana, aqui do nosso domingo. Então vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao alto e dar início às nossas vibrações. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial. Vamos vibrar pelo nosso país, pela nossa nação, o Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Vamos vibrar agora pelas cadeias, pelas delegacias, pelos nossos irmãozinhos encarcerados. Esses nossos irmãozinhos que cometeram seus erros estão pagando dentro da lei dos homens. Possam se arrepender de seus erros, cumprirem suas penas e voltar a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos enfermos, pelos hospitais, pelas casas de saúde. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, trazendo-lhes o milagre da cura, afastando-os de todos os males, que eles possam se recuperar e gozar de plena saúde, e que possam conviver o mais rapidamente com seus familiares. Vamos dar agora pelos idosos, pelas casas de repouso, pelos asilos. Que esses nossos irmãozinhos que estão vivendo os seus últimos anos possam viver da melhor forma possível, gozando da melhor saúde possível, sendo ajudados pelos seus cuidadores. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças. Que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar a escola, tenham a oportunidade de crescer, de estudar e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos viciados, em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando deles a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que eles aceitem ajuda, que eles possam ser tratados e largar seus vícios de forma definitiva. Vamos vibrar agora pelos moradores de rua, pelos desabrigados. Que eles possam ter a oportunidade de um prato de comida, que eles possam ter a oportunidade de um banho quente, que eles possam ter a oportunidade de uma cama, que eles possam ter a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem ser ajudados e possam, o mais brevemente possível, deixar essa vida de morar na rua, essa vida tão difícil. Que eles possam ser recebidos pelas ONGs, pelos albergues, e, se possível ainda, pelos seus familiares, que eles sejam recebidos, acolhidos e abrigados. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos. Para aqueles que estão precisando de um emprego, para aqueles que estão enfermos, estão precisando de mais saúde. Aqueles que nós queremos e aqueles que nos querem tão bem. Que Jesus possa iluminar cada um deles, seus caminhos e seus destinos. Vamos agora
fazer as vibrações especiais das pessoas que precisam. Então vamos lá, companheiros, que juntos de novo. Antes de acabar essas vibrações especiais, nós vamos pedir às correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra e Corrente Azul, que fluidifiquem essas nossas águas que estão sobre as nossas mesas, para que nós possamos ter a cura das nossas doenças, dos nossos problemas. Só lembrando a todos que coloquem copos de água ou jarras de água quando forem assistir o Evangelho, para que essas águas, como neste momento, possam ser fluidificadas pelas correntes médicas do plano espiritual. Então vamos começar pelos casos, pelas vibrações de hoje. Marlene Moriani Delgado, que tem Alzheimer, tem uma condição muito difícil, possa ser ajudada pelos amigos do mundo espiritual. Vamos vibrar por Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos Petri, Nelson Camargo Melo, vítimas de AVC. Recebam eles as bênçãos de Jesus, os terapeutas do mundo espiritual. As bênçãos do mundo espiritual possam tratá-los, neurologistas, possam ajudá-los, que eles não tenham nenhuma sequela dos seus AVCs. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Valdemar Dálcio, Sérgio Ferreira da Silva, Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosailda Guedes da Silva. Todos esses casos de câncer sejam ajudados pelas correntes dos oncologistas, possam ser tratados no mundo espiritual, possam ser ajudados pelas correntes dos oncologistas e possam receber nas suas quimioterapia e radioterapia o menor de efeito secundários possíveis e possam ser tratados e se recuperar prontamente, se assim for permitido pelo nosso Pai. Nós vamos vibrar também pelos casos de ortopedia. Então, Karina Costa Mucivuna, Elka Capal, Viviane Evangelista, Vera Domingues, Patrícia Amélia Molina, Ierci Laza e Vinícius Anastácio Dalcin. Todos eles com problemas de coluna, problemas de mãos, de braços, de ombro, todos eles sejam ajudados com muito carinho, com muito amor pelas equipes dos ortopedistas, que possam estar junto deles, repondo todas as energias necessárias, repondo todas as cartilagens necessárias para que eles possam ter a melhor recuperação possível, seus movimentos sejam refeitos e eles possam seguir em frente. Nós vamos vibrar pelos casos de Covid. Alba Lúcia da Conceição Santos, Abel Galindo, Lindalva Oliveira, Arlindo Pereira dos Prazeres Júnior, Eliette Pereira, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Ricardo Eli Baldino, Ivanilde Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, André Rodrigues Crescente, Serafim Vicenzo Crescente, Danilo Novello, Kleber Aparecido dos Santos. Todos esses casos de Covid sejam abençoados e ajudados pelas equipes dos pneumologistas do mundo espiritual. Sejam tratados eles com o maior carinho, com o maior amor. Recebam as bênçãos de Jesus. Recebam o tratamento necessário para se recuperarem e seguir para os seus lares, junto das suas famílias. Possam receber muito amor, muita ajuda e muito tratamento adequado. Nós vamos vibrar agora pelos casos de depressão. Antônio Márcio de Mendonça do Carmo, Denise Borges Lopes Sena, Sueli Ferreira. Casos de depressão que sejam ajudados, cuidados pelos terapeutas do mundo espiritual, que esses nossos queridos irmãos recebam o fortalecimento de Jesus, recebam as bênçãos de Jesus para poderem serem tratados com muito amor, com muito carinho, para se recuperarem.
Vamos vibrar pela Dona Alda e pela Cristiane. Dona Alda Coelho Pécora, Cristiane Gonzaga, as duas com diabetes. Vamos pedir às correntes médicas do mundo espiritual que tratem delas com muito amor, com muito carinho, permitindo o seu pâncreas funcionar perfeitamente, adequadamente, produzindo a insulina necessária para a recuperação desses nossos irmãos. Vamos vibrar, então, agora pelos casos de emocionais, né? Então, vamos lá. Cibele Amaral dos Santos, Clara Giamusso, Pedro Amaral dos Santos, Cleide Martins Amaral, Paulo Pires Alvarenga, Anderson Charles Nascimento, Silvia Melo, Bruno Colombo, Laura Rigo Colombo, Otto Rigo Colombo, Abigail Rapado Colombo, Gilberto Cristóvão Colombo, Antônio Cláudio Santos Lopes, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalladea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Isabela Amaral Pedro, Luiz Carlos de Souza e Reinaldo Martinelli. Todos esses casos são tratados de emocionais. Recebam eles as bênçãos de Jesus, que os terapeutas, que os neurologistas possam ajudá-los, fortalecer os seus emocionais, que os seus espíritos possam receber o tratamento e as bênçãos de Jesus para se fortalecer, se recuperar, que os irmãos franciscanos, samaritanos possam ajudar e retirar de perto desses irmãos eventuais irmãozinhos obsessores e cobradores, encaminhando-os às colônias do plano espiritual para tratamento, para esclarecimento, para ajuda. Nós vamos vibrar pelos casos de saúde, Evanis Larossa, Igor Gustavo Ferreira, Caterine Giamusso, Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, a Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Vera Cristina Machado de Paulo, Sheila Ortega, Denise Ortega, Maurício Oliveira, Marcelo Giordano, Marcela Giordano, Rodrigo Raneda, Maria Tereza Prodomo, Maria da Conceição Prodomo, Márcio Amaral Rodrigues, Sandra Camacho, Aurora Marques Veraldi, Sebastião Pereira, Luiz Armando de Freitas Ferreira e Luiz Gregório Neto. Todos esses irmãos recebam muitas bênçãos de Jesus, que as correntes médicas Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, veneráveis da China, estejam com eles, ajudando-os, orientando seus médicos para que eles possam obter a sua cura. Vamos vibrar agora pelos casos de suicídio. Eduardo Antônio Pereira, Maria Tereza Ferrares Mano, Antônio Lugal do Carmo e Mariana dos Santos Polizelli. Esses casos de suicídio, nós pedimos as bênçãos de Jesus, das irmãs de coração de Maria, que ajudem esses irmãos, na medida do possível, socorra-os, leve-os ao Hospital Maria de Nazaré, onde vão receber o tratamento mais amoroso e mais caridoso possível, para que eles possam se recuperar desse triste desencarne. Vamos vibrar pelos casos de desencarne: Álvaro Marinho Domingues, Aparecida Eliana Passarelli, Yoshi Miyamoto, Tiago Soares Cardoso Neto, Hermelina Albuquerque e Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Jair Capão, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Aramelo, Roberto Carlos Pereira, Carlota Lopes Canhete, Glória Guidoni, João Ferreira Gomes, Silvana Santos, Eliette Pereira,
Sandra Lia Rodrigues Crescente, Camila Gutierrez, Alzira Oliveira Araújo, Cândido Ortega Lopes, Carmen Fernandes Mendes, Mário Henrique Prodomo, Araci Huertas Binhota, Josefa Carneiro, Regiane Vitória Machado, Glória Santos Zácaro, Antônio Pacheco Lopes. Todos esses casos desencarnem, recebam as bênçãos de Jesus, que as caravanas socorristas do Mestre Jesus possam resgatar todos esses irmãozinhos, levá-los aos hospitais, colando-os no plano espiritual, onde serão tratados adequadamente, recebendo bênçãos, amor, carinho e paz para as suas recuperações. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vamos acompanhar o Thales agora na prece de encerramento do trabalho de hoje. Então, meus amigos, só para terminar as vibrações de hoje, vamos vibrar por nós mesmos. Vamos pedir que a luz branca de Jesus entre em nossas casas, pelas portas, janelas, limpando, higienizando todos os ambientes, deixando nossa casa e nossa semana protegidos. Vamos agradecer, então, todas as correntes que tiveram conosco nessa noite, que estão sempre nos apoiando, as correntes médicas que estão ajudando nossos amigos enfermos que mais precisam, e todas as correntes que sempre nos apoiam e nos protegem durante a semana. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus e que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Na quarta-feira, 20 horas, estaremos de volta para mais um Evangelho e Orações. Na quarta-feira, quem vai falar vai ser o doutor Sérgio. Sérgio Diniz vai ser o nosso palestrante. Então, venham, vamos assistir, vamos prestigiar o doutor Sérgio e vocês fiquem na paz do Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Quer falar, Thales? Só dá boa noite para todo mundo, boa semana para todos. Um beijo, pessoal. Até quarta, se Deus quiser.